Muito bem, queridos. Deus colocou uma palavra no meu coração e os argumentos e as coisas que Ele foi falando comigo foram se tornando tão volumosas que eu decidi que eu não faria o compartilhar dessa palavra de uma só vez. Então, hoje eu estou começando uma série de palavras, pelo menos 2, talvez 3 ministrações, 3 domingos, em que nós vamos falar de um tema que certamente vai mexer com muitos de nós. Eu quero conversar com você sobre perguntas transformadoras. Esse é o tema da série que eu estou começando agora. Eu peço que você se aquiete, que você assente o seu coração, se prepare para talvez ser confrontado por Deus ou despertado por Deus e permitir que Ele lhe leve a reflexão necessária para as mudanças que precisam acontecer, a fim de que você viva plenamente o chamado em sua vida. Eu quero começar lendo um texto que está no livro de Jó, capítulo 40, já no final do livro de Jó, versículos 6 e 7, está escrito assim: Depois o Senhor falou a Jó do meio da tempestade: Prepare-se, como simples homem que é, eu lhe farei perguntas e você me responderá. Uau! Depois de uma história de muito sofrimento e de muitas questões e muitas reclamações, quem conhece a história de Jó sabe que não foi fácil passar por tudo que ele passou. E aquele homem de Deus, que tinha uma vida reta diante do Senhor, mas que se fiava muito em sua justiça própria, precisava ser trabalhado pelo Senhor. E nós vemos durante todo o drama de Jó, ele fazendo muitas perguntas. E às vezes afirmações que chegaram ao ponto de desafiar o seu Criador. Quando chega no capítulo 40, Deus, que ouviu tudo em silêncio, chama Jó para um duelo e diz assim: agora cinja os seus lombos, porque você é que vai ter que me responder. E a partir daí Deus começa a fazer perguntas que levam esse homem ao seu lugar, um lugar de quebrantamento, de humilhação, de reconhecimento da soberania do Senhor. E finalmente a sua sorte é mudada a partir das perguntas. E aqui não foi uma pergunta, foi uma metralhada de perguntas que foram calando aquele homem, o levando a refletir sobre o seu próprio coração. Não é sobre a experiência de Jó particularmente que eu quero falar, mas eu quero falar sobre perguntas que Deus nos faz. Há um tempo atrás, me impressionou, me chamou a atenção uma campanha publicitária. Talvez uns 2, 3 anos ela foi veiculada. E a campanha dizia: não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Aquela frase que depois eu vim saber que é atribuída a Albert Einstein, aquela frase me chamou a atenção e eu fiquei pensando sobre isso. De fato, as perguntas, às vezes, muitas vezes, são mais importantes do que as afirmações. A gente vive num tempo de muitas afirmações categóricas, não é? Cada um quer dizer o que pensa e às vezes nós estamos brigando uns com os outros por causa da intransigência das nossas afirmações. Mas há muitas circunstâncias em que uma resposta, ou melhor, uma pergunta é que vai mostrar saídas. Quando nós temos afirmações, nós simplesmente estamos falando daquilo que a gente já conhece, de onde a gente já chegou. Mas quando nós temos perguntas, talvez elas nos levem a lugares que nós desconhecemos ou que nós perdemos no horizonte. Há perguntas que vêm e que nos desconcertam, nos desconstroem. E, dependendo da situação, elas são muito bem-vindas, sabe? Quando uma questão é colocada ao nosso coração e ela nos leva a pensar e a refazer a nossa lógica, porque muitas vezes a verdade é que nós estamos convictamente no erro. Diz a Bíblia que enganoso é o coração do homem, terrivelmente corrupto. E
Muitas vezes, na misericórdia, Deus vem e, claro, Ele, da sua soberania, do lugar de comando que Ele ocupa, Ele poderia simplesmente nos dar ordens, e muitas vezes Ele dá, muito expressas, aliás. Mas há ocasiões em que Deus nos faz perguntas. E quando Deus nos faz perguntas, Ele não quer respostas, é interessante, quase nunca Ele quer respostas. Quando Deus nos faz perguntas, Ele na verdade quer nos levar a pensar, porque as respostas Ele já tem, Ele é Deus. Ele é onisciente, Ele sabe tudo. Então, eu creio que a partir desse background, dessa proposta que eu estou lhe colocando hoje, e na próxima semana pelo menos, o Senhor vai nos fazer pensar sobre muitas coisas na nossa vida. E a minha vida, ela foi completamente mudada por duas perguntas que Deus me fez. Eu já contei isso inúmeras vezes, vou passar os próximos anos da minha vida até o fim contando, porque foi uma das experiências mais extraordinárias que eu tive. Eu estava num momento de oração e o Senhor Jesus, muito jovem ainda, e o Senhor Jesus se manifestou no meu quarto. Estava trancado no meu quarto, ajoelhado ao pé da cama, orando, agradecendo ao Senhor. Era uma noite de Natal. Nós havíamos reunido parte da igreja, os amigos, tínhamos celebrado, trocado presentes. E quando todo mundo se foi, a minha casa era um lugar de comunhão, um lugar onde as pessoas se conectavam, a casa dos meus pais. Eu me tranquei no meu quarto, estava com o coração tão cheio de gratidão diante do Senhor, pela salvação, pelo fato dEle ter enviado Jesus Cristo. E enquanto eu orava, o Senhor Jesus se manifestou ali de uma maneira tão gloriosa. Todas as vezes que eu tento contar essa experiência, me faltam as palavras, é muito difícil descrever experiências espirituais, mas uma das coisas que aconteceram ali naquele tempo, eu não sei quanto tempo, eu perdi a noção do tempo. Na presença manifesta do Senhor, a gente perde noção de tempo, de espaço, de terra, a gente entra no céu. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo. E envolvido por aquela presença gloriosa de Jesus, eu o ouvi me fazer duas perguntas. Ele me disse: Danilo, o que você tem para me dar? Essa foi a sua primeira pergunta. O que você pode me oferecer? As pessoas estão fazendo festas em meu nome, estão trocando presentes entre si, mas o que você tem para me dar? E essa pergunta já me levou a mergulhar em meu próprio coração, buscando alguma coisa que fosse digna do Senhor, e eu não conseguia encontrar nada que não fosse vexatória, vergonhosa. Afinal de contas, Ele é o Rei, Ele estava ali diante de mim. O que eu posso dar a alguém como Jesus? Enquanto eu buscava na minha pobreza um presente, Ele me fez uma segunda pergunta. Ele me disse: por que você não me dá o seu futuro? E me chama a atenção, sempre me chamou a atenção, de que Ele não me fez ameaças, Ele não me deu ordens, Ele me fez perguntas. E ao dizer: por que você não me dá o seu futuro? Ele não estava apenas sugerindo uma entrega total dos meus planos, mas Ele estava me fazendo pensar sobre que argumento eu tinha para negar alguma coisa àquele que foi capaz de dar a sua própria vida por mim. E ali, envolvido pelo amor de Cristo, e completamente desconcertado, sabe? Até aquele dia eu era um cristão armado, cheio de defesas, de certa forma me escondendo da vontade de Deus, ou melhor, nem querendo conhecê-la, porque afinal de contas a minha vontade estava tão bem desenhada na minha vida, eu só queria a bênção dEle para prosperar nos meus planos. Mas diante daquelas duas interrogações,
eu mergulhei em meu coração e eu cheguei à conclusão que diante daquele amor tão real, eu não poderia dizer outra coisa senão: Senhor, eis aqui a minha vida, eis aqui o meu futuro. E como eu disse, isso mudou completamente os rumos. Aqui estou eu servindo a Deus, pastoreando uma igreja, dedicando todos os meus anos e dons ao reino. Uma carreira profissional foi deixada de lado, tudo por causa de 2 perguntas que me levaram a buscar a melhor resposta. Sabe, quando Deus confronta o homem, ou quando Deus aborda um ser humano, um filho dele, com uma pergunta, Ele quer fazer algo. E eu quero mostrar para você, aliás, a Bíblia está cheia. Há várias situações em que Deus se encontra com alguém que Ele ama e que, nessas situações a que me refiro, pessoas que haviam de alguma maneira se apartado do propósito. E quando Deus se dirige a elas, se dirige com perguntas. E essas perguntas trazem o poder de transformação, de mudança, de uma reflexão que de fato podia desconcertar toda a lógica desses servos de Deus. E eu quero te mostrar isso hoje, e pelo menos no próximo culto, visitando alguns episódios da Bíblia, a maioria deles bastante conhecidos, mas que vai nos ajudar também a olhar para a nossa própria vida e responder diante de Deus. A primeira história e a primeira pergunta que eu quero mostrar para você está em Gênesis capítulo 3, versículos 6 a 10. Nós temos um resumo, vou ler, aliás, nessa última quarta-feira, pastor Carlinhos, aqui na Quarta Viva, que tem sido uma bênção. Os cultos de quarta-feira são reuniões objetivas, transmitidas também online, mas que têm sido tremendas. Os nossos pastores têm sido fontes maravilhosas de Deus. E Carlinhos abordou justamente esse texto e falou disso. E Deus já vinha acumulando no meu coração algumas das coisas que eu vou compartilhar com você aqui. Mas vamos visitar de novo essa passagem tão conhecida, Gênesis capítulo 3, versículos 6 a 10. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu, e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está? Ouça. Deus perguntou ao homem: onde você está? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Você sabe que essa é parte da narrativa da queda do primeiro ser humano, aquele casal que Deus nos deu como pais da humanidade, Adão e Eva. No dia em que eles, depois de terem vivido um tempo de plena comunhão com o Senhor, a Bíblia conta que todos os dias Deus vinha na viração do dia, eles andavam juntos, eles conversavam, era uma comunhão plena e perfeita. O homem era feliz, tinha o governo, não apenas daquele lugar, mas tinha a autoridade de Deus para governar toda a terra. Mas nesse dia o homem resolveu pecar, desconsiderar aquilo que o Senhor lhe havia ordenado, e o casal tomou do fruto proibido e pecaram. E logo se manifestou a consequência do pecado, a vergonha, a culpa, o distanciamento. Eles fazem
disfarces para tudo aquilo que não poderiam subsistir. E Deus, como fazia sempre, veio de novo ao seu encontro. Deus não desiste de nós quando nós tomamos decisões erradas. Deus veio ao encontro de Adão e de Eva. E eles estão escondidos, cheios de culpa, tentando cobrir a sua vergonha, que agora estava patente. E Deus faz essa pergunta tão instigante: onde você está? Meus amados, obviamente Deus sabia onde estava Adão. Obviamente o Senhor não estava naquele jardim procurando pelo homem. Deus sabe tudo, Deus é Deus. A pergunta era para gerar reflexão. Onde você está? É esse o lugar que você quer viver? Onde você está? Você se lembra da sua vida até ontem? Você se lembra de todos os momentos que nós tivemos? Você se lembra de ter andado diante de mim sem culpa, sem peso, sem nenhum tipo de vergonha, completamente desnudo na minha presença? E agora, onde você está? Sabe, às vezes Deus precisa fazer essa pergunta, porque nós não estamos no lugar que deveríamos estar em relação à sua presença. Porque nós tomamos decisões erradas, nós nos distanciamos. Podemos fazer isso de uma maneira radical, como fez Adão, escolhendo o pecado. Mas nós podemos também nos distanciar de Deus de uma maneira sutil, apenas vivendo uma vida de religiosidade, mecanicamente cumprindo ritos, tentando obedecer doutrinas, mas sem desfrutar do melhor, que é a presença do nosso Pai. E todas as vezes que nós nos distanciarmos, seja para muito longe, ou seja para um ambiente de religiosidade que tampouco contém a presença e a glória de Deus, todas as vezes que nós abrirmos mão do maior privilégio que nós temos, que é de nos relacionarmos com o Senhor como filhos se relacionam com o Pai que os ama. Todas as vezes que nós escolhermos o ambiente da vergonha, todas as vezes que nós passarmos a investir nos disfarces, na aparência, nas folhas que logo se secarão e mostrarão de novo a nossa nudez, todas as vezes Ele virá a nós, porque Ele não desiste de nós, Ele não desiste de você, Ele nunca desistiu de mim, mesmo quando eu me afastei, e tantas vezes tenho me afastado. Eu acho que você entende isso. Às vezes nos afastamos porque permitimos que o nosso coração se envolva com outras fontes. Nós não precisamos de nenhuma outra fonte que não o Senhor. E quando isso acontece, Ele vem e Ele pergunta: onde você está? Olha à sua volta, preste atenção no cenário que você criou para si. É isso mesmo que você quer viver? Uma vida de pecado, uma vida de culpa, uma vida de medo. Você quer viver se escondendo. Muitas vezes Ele precisa vir a nós e dizer: você vai continuar investindo naquilo que não pode restaurar a sua imagem, a religião. Onde você está? Sinceramente, eu creio que Deus está fazendo essa pergunta a muitos dos que estão me ouvindo agora. E ao dizer onde você está, Ele na verdade está nos dando uma oportunidade de fazer a medida certa, de fazer a avaliação do que trocamos, do que abraçamos, deixando de lado o melhor que nós tínhamos. Onde você está? Sabe, queridos, onde você está é mais eficaz do que o que foi que você fez.
Deus poderia vir naquele dia. Adão havia desobedecido. Ele estava agora debaixo de maldição. O Senhor havia dito desde o princípio: não coma desse fruto, porque no dia em que dele você comer, certamente você morrerá. E agora, sabendo que o homem havia pecado, Deus poderia abordá-lo, assim, quem sabe, cheio de mau humor, e dizendo: o que foi que você fez? E trazendo uma palavra de culpa, mas não foi o que o Senhor fez. Deus disse: onde você está? Deus preferiu levar aquele seu filho a refletir, a avaliar se a troca valia a pena. E ao propor esse questionamento, Deus estava dando a Adão e a sua mulher a oportunidade de voltar, ainda que a volta custaria um sacrifício. Sabe, Deus tem esse desejo de ter comunhão conosco, e mais do que o seu desejo, essa é a nossa necessidade. Certo dia, se referindo a uma mulher que, a despeito dos julgamentos alheios, ela parava tudo para estar aos pés do Senhor. Me refiro a Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta. Você deve conhecer a história. Jesus disse: essa mulher escolheu a melhor parte, isso não lhe será tirado. Oh, amados, se nós não estamos agora, nesse momento da nossa vida, desfrutando da melhor parte, se agora, nesse momento, independente de se estamos vivendo um tempo de caos social, mas se agora, nesse tempo, nós não estamos aos pés do Senhor, desfrutando da paz que a sua presença revela, da sabedoria que as suas palavras podem trazer ao nosso coração, onde é que nós estamos? Nós trocamos isso por quê? Pela correria da vida, pelo pecado, pela rotina religiosa. Onde você está? Um dia o Senhor lamentou e Ele usou o profeta Jeremias para expressar a sua lamentação. Jeremias capítulo 2, versículo 13. Deus diz: o meu povo cometeu 2 crimes. Eu estou usando aqui, praticamente em todas as passagens que eu vou usar, estou usando a Nova Versão Internacional. E Deus está dizendo: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas, cisternas rotas, que não retêm a água. Percebe o coração de Deus? Onde você está? Se você tinha acesso à fonte da água viva, eu sei que eu estou me dirigindo aqui, nesse momento, a pessoas que já estiveram na presença de Deus e hoje estão tão longe, e sentem saudades. E ao dizer onde você está, Deus está dizendo: volta, volta, deixe as cisternas rotas, pare de cavar poços que não podem dessedentar a sua sede. Volta para mim, volta a ter intimidade comigo, volta a ser completamente meu. Onde você está? Fora da minha presença, distante desse lugar de graça que eu preparei. Onde você está é um apelo de Deus para que nós possamos voltar à intimidade. Tenhamos nós deixado aqueles encontros diários. Eu fico pensando, me colocando no lugar de Adão. Ele desfrutou de uma presença de Deus tão densa. Por quanto tempo eu não sei, creio que por muito tempo, todos os dias, era um encontro entre os dois. Eles caminhavam juntos pelo jardim. Eu fico pensando no imenso vazio
no qual aquele homem, também sua esposa, se encontrou assim que pecaram. Olharam para si e não tinham mais glória, apenas vergonha, culpa, medo. Eu fico imaginando o que aquela pergunta gerou no coração de Adão. Onde você está? Em Jeremias capítulo 4, versículo 1, o Senhor diz: se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. Quantas pessoas não estão vagueando na vida, porque provaram de Deus, mas depois se afastaram. E eu sim posso dizer a pessoas que mesmo que continuem na igreja, mesmo que participem de todos os cultos, estão vagueando, estão errantes, porque perderam o melhor, porque se distanciaram do melhor. Deus está dizendo: se voltares, ó Israel, volta para mim. Ele tem os braços abertos, há um lugar à sua mesa. Ninguém vai se assentar no seu lugar. E não vale a pena viver a vida em qualquer outro espaço, debaixo de qualquer outra influência que não seja a da glória de Deus. Portanto, nessa noite, talvez a grande pergunta, a pergunta transformadora para muitas das pessoas que estão me escutando como um profeta de Deus, é onde você está. Responda ao Senhor. A segunda pergunta que me chama a atenção nos relatos bíblicos está um pouco depois, em Gênesis capítulo 4, versículo 8. Versículos 8 a 10 nos dão um resumo dessa história também bastante conhecida, ocorrida entre dois personagens que eram conectados a Adão e Eva, seus filhos, Caim e Abel. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. E quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Onde está seu irmão? Respondeu ele: não sei. Sou eu o responsável pelo meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. A pergunta agora a um homem que não soube vencer as suas próprias frustrações, a um homem que achou que para ter o seu próprio espaço ele precisava eliminar o outro, alguém que fracassou numa das tarefas mais importantes da vida, que é a tarefa da convivência. Nós não fomos feitos para viver uma vida solo, sabe, para desenvolver uma carreira sozinhos. E Caim, se vendo frustrado porque não conseguia chamar a atenção de Deus como seu irmão chamava, num determinado momento comete a loucura, e esse foi o primeiro homicídio acontecido na história humana. Está narrado aqui. Mas quando Deus vem confrontar Caim, a sua pergunta é: onde está seu irmão? E eu creio que Deus quer fazer essa pergunta também para muitos de nós. Muitos de nós, embora não tenhamos matado ninguém, literalmente, eliminamos do nosso coração, ou pelo menos deixamos para trás, gente que a graça de Deus conectou a nós mesmos. E o Senhor, que sempre pensou a igreja como uma família, Deus nunca pensou a igreja como uma instituição,
como um clube religioso, onde pessoas estranhas se encontram para um programa e depois se dispersam para viverem cada um a sua própria vida. Deus nunca pensou a igreja assim. O seu sonho, que está explícito desde o começo até o fim da palavra, é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Como diz Paulo aos Romanos, porque aos que dantes conheceu, a estes também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho Jesus Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E meus queridos, todas as vezes que nós decidimos viver a nossa vida deixando para trás o nosso irmão, me refiro àquelas pessoas que a própria graça de Deus conecta a nós, Deus virá e nos questionará: onde está o seu irmão? Sabe, nós precisamos aprender a viver uma vida de comunidade. Eu não sei se você já pensou nisso, mas o fato de nós termos escolhido essa expressão comunidade para nos identificar, comunidade cristã, sabe, não é uma logomarca, não é simplesmente o nome de uma instituição, é uma visão. Deus não nos chamou para sermos um amontoado de gente. Deus nos chamou para ser uma comunidade, uma família, pessoas que se preocupam umas com as outras, pessoas que servem, pessoas que se sentem sim responsáveis. Caim, infelizmente, nem diante da pergunta transformadora de Deus, quebrantou seu próprio coração. Quando Deus disse: Caim, onde está o teu irmão? Ele deveria ter se lançado aos pés do Senhor em lágrimas, pedindo perdão pela loucura que fez. Mas não. Ele disse: não sei, por acaso eu sou tutor do meu irmão? Por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? Todas as vezes nós permitimos que o nosso coração abrace essa ideia de que vivemos a nossa vida e não precisamos cuidar de ninguém mais, a não ser daquilo que é nosso, todas as vezes nós estaremos afrontando a bondade de Deus. Nós fomos feitos para viver em dependência uns dos outros. Onde está o teu irmão? Sabe, às vezes, onde está seu irmão é uma chave de braço, é um mata-leão de Deus, no nosso egoísmo, no nosso individualismo. Sim, eu sei que há pessoas que dizem: eu faço parte da igreja do Senhor, eu faço parte da comunidade cristã de Ribeirão Preto. Não é um clube. Onde está o seu irmão? Onde estão as pessoas que Deus lhe deu a cuidar? Ou onde estão as pessoas que Deus colocou em sua vida para que cuidem de você e lhe sirvam com liderança? Onde estão eles? Deus nos confronta todas as vezes que nós queremos viver essa vida de egoísmo, de individualismo. O apóstolo João foi tão claro quando ele escreveu a sua primeira carta, falando da completa incoerência de dizermos que amamos a Deus se nós não estamos conectados à nossa família. E veja que nesses nossos dias, até por decepções que se vive dentro da casa de Deus, há muitas pessoas, mas muitas mesmo, que se dizem cristãs, seguidoras de Jesus Cristo, mas que não estão conectadas à igreja. Que incoerência. Olha o que João diz em sua primeira carta, capítulo 4, versículos 19 a 21. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Veja que o nosso amor uns pelos outros é resultado do amor de Deus que nos encheu.
E ele continua dizendo: se alguém afirma, eu amo a Deus, mas rejeita ou odiar ao seu irmão, rejeitar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Onde está seu irmão? Onde estão as pessoas de aliança da sua vida? Onde estão aqueles que, em nome de Jesus, podem entrar na sua intimidade, podem exortar você, podem dizer que você está errado? Onde está o seu irmão? Aquele que Deus lhe deu a cuidar e que você esqueceu, quem sabe, pelo caminho, deixou para trás, doente, perdido. Onde está seu irmão? Onde está seu irmão, queridos? É um lembrete de que no reino de Deus, o perdão e a rejeição não fazem parte das nossas opções. Eu quero dizer isso de novo: se você faz parte do reino de Deus, perdoar não é uma opção. Porque afinal de contas, eu e você fomos perdoados. E o perdão que flui da cruz, que nos alcança, que nos limpa, que não nos imputa os nossos pecados, precisa passar por nós e precisa fluir sobre a vida daqueles que nos ferem. Jesus não estava brincando quando em Marcos capítulo 11, versículos 24 a 26, ele declarou: portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Nós gostamos dessa afirmação. Uau! Quer dizer que se eu crer de todo o meu coração e pedir, assim será. Se eu crer que está feito. Mas calma, versículo 25. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Percebe? Percebe que nós não temos a opção de simplesmente deixar para lá, cancelar. Está na moda esse termo, não é? Você não pode cancelar ninguém. Você não pode jogar ninguém debaixo de uma culpa. Porque afinal de contas, toda a culpa que estava sobre você foi removida pela graça de Deus na cruz do Calvário. Onde está o seu irmão? Onde está seu irmão? É a insistência de Deus para que nós vivamos essa vida de família, para que nós assumamos servir uns aos outros. Como diz o escritor da carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia com D maiúsculo, o dia da volta do Senhor Jesus, se aproxima. E o que nós somos exortados aqui pela palavra é que nós devemos viver uma vida de consideração uns com os outros. E amados, aqueles que vivem nessa dimensão sabem quão importante é ser família. Nós estamos vendo nesse tempo em que nós estamos proibidos, impedidos de fazer os nossos ajuntamentos. Mas como eu tenho sido edificado e me alegrado e crescido ao ver tanta gente que está conectada. Não estou falando de conectada a um culto de internet. Eu sei que há pessoas que todos os domingos estão aqui, estão recebendo a palavra, adoram.
Mas a igreja é muito mais do que isso. Eu sou edificado muito mais com aqueles que na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, estão servindo uns aos outros, estão cuidando uns dos outros, estão encorajando, motivando uns aos outros. Aqueles que não veem a hora de voltar a estar aqui, não para assistir o mega show gospel que a gente possa produzir, mas para olhar para o lado, para ver os seus irmãos, para abraçá-los. Isso é família, isso é tão rico. Pobres são as pessoas que vivem uma religiosidade no isolamento. Algumas delas até frequentam um templo, entram e saem. E se alguém lhes perguntar: onde está o seu irmão? Elas não terão que responder. Eu creio que Deus está querendo nos levar a uma vida profunda de comunhão e aliança entre nós. Somos sim. Se a pergunta é: sou responsável pelo meu irmão? Sim! Somos responsáveis uns pelos outros. O que seria de mim se não fossem aqueles que me sustentam com suas orações? Quantas vezes eu sou edificado quando alguém me manda uma mensagem dizendo: pastor, Deus lhe abençoe, Deus falou comigo, eu estou orando pela sua vida. Isso é igreja. Isso é o melhor que nós temos para viver. Nesse mundo as pessoas, cada uma vive para si. E aquelas que se ajuntam para pecar. Nós não. Nós nos ajuntamos para viver a vida digna de Cristo. Olhando para os lados e vendo que temos mais do que um pai bondoso. Temos uma família, muitos irmãos. E nós nos entregamos também uns aos outros em amor. Essa é a mensagem de Deus. Onde está o seu irmão? Eu estou terminando. Eu não quis correr. Talvez eu vou precisar de mais domingos do que a princípio eu pensava, para falar sobre essas coisas que são tão inquietantes, mas tão importantes. Nós precisamos ser confrontados com perguntas assim. Mas eu paro por aqui nessa noite. E como eu gostaria de olhar nos seus olhos para lhe perguntar: onde você está? Você está aos pés do Senhor? A sua vida de comunhão, de intimidade com Deus, sabe, aquela conversa de todos os dias no lugar secreto, aquela alegria que não se sente em nenhum lugar da terra. Somente aqueles que conseguem criar um ambiente para que o céu desça e ali se encontram com o Deus dos céus. Isso está acontecendo na sua vida. Onde você está? Não troque a presença de Deus nem pela correria, nem pela religiosidade, muito menos pelo pecado. Ele está dizendo: volta, volta. Onde está o seu irmão? Onde está a sua família da fé? Onde estão seus discípulos? Onde estão seus amigos? Onde estão seus parceiros de aliança? Será que você está vivendo uma vida solo? E achando que glorifica a Deus dessa forma? Onde está o seu irmão? Eu sei, há pessoas que se afastaram da família, se afastaram da casa do Pai. Pois bem, o Espírito Santo agora, Ele está abraçando você com seu amor. E Ele está dizendo: onde estão seus irmãos? Até quando você vai acompanhar cultos pela internet? Até quando você vai dizer que faz parte de uma família com a qual você não está conectado? Volta, volta. Talvez Deus esteja despertando o seu coração para correr atrás de alguém que você deixou pelo caminho. Alguém que precisa de você agora, nessa hora, mas que você deixou para trás.
O Senhor está lhe perguntando: onde está o seu discípulo? Onde está o seu filho? Onde está o seu irmão? Eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando profundamente ao coração de muita gente. E que é a resposta que nós vamos dar aqui dentro que vai provocar uma mudança na nossa perspectiva. Nós vamos adorar a Deus com essa canção. E logo na sequência eu quero voltar e orar por você que se afastou da intimidade com Deus, ou que nunca desfrutou dela, porque nunca se achegou a Ele. Eu quero orar por você. E eu quero orar também por você que se afastou da família da fé, ou que mesmo estando no meio dos crentes, continua vivendo a sua vida isoladamente. Hoje é um dia de reconexão. Vamos adorar ao Senhor.